Em julho de 1947, uma verdadeira febre de OVNIs tomou conta dos Estados Unidos. De ponta a ponta do país, as pessoas estavam de olho em discos voadores. Tudo começou lá pelo dia 24 de junho, quando o piloto particular Kenneth Arnold jurou de pés juntos ter avistado 9 OVNIs reluzentes perto de uma colina nas redondezas de Seattle. Ele insistia que eles estavam voando numa velocidade absurda de 2.000 km por hora. A mídia, é claro, não deixou isso passar em branco. Os holofotes logo se voltaram para os locais de testes nucleares, associando os avistamentos às 3 áreas com mais registros de OVNIs. Enquanto isso, lá no Novo México, um tal Mac Brazel se lembrou de ter encontrado uns destroços esquisitos em seu campo 3 semanas antes. Tinha papel alumínio, borracha e até uma viga fina de madeira. Ele não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Ficou se perguntando se aquilo tinha a ver com a loucura dos OVNIs e resolveu levar os destroços até o xerife de Roswell no dia 7 de julho. Bom, a história chegou aos ouvidos do coronel William Blanchard, o comandante da base aérea do exército de Roswell, conhecida como RAAF. No dia seguinte, a RAAF soltou um comunicado confirmando que sim, os boatos sobre os discos voadores eram verdadeiros e que a 59ª Bomb Group da 8ª Força Aérea, base aérea do exército de Roswell, teve a sorte de botar as mãos num disco. Só que, rápido no gatilho, os militares do exército dos Estados Unidos voltaram atrás no dia seguinte, dizendo que os destroços eram de um balão meteorológico. Como prova, divulgaram fotos do Major Marcel segurando pedaços do tal balão. Depois disso, a notícia teve cada vez menos repercussão. A mídia e o povão concluíram que não tinha nada de disco voador, só um balão meteorológico, e o interesse geral desapareceu. Só que lá pelos anos 1970, começaram a correr boatos de novo. Dessa vez, diziam que uma nave alienígena tinha sido avistada voando pelo deserto do Novo México. A história falava até que um raio tinha atingido o OVNI, fazendo ele cair e matando os ETs dentro. Lá em 1980, o Major Marcel soltou o livro The Roswell Incident, jurando que os destroços que ele viu eram de algo que não era daqui, parecia coisa de outro planeta. Desde então, o incidente Roswell ficou mais famoso. Surgiram um monte de teorias, falando que no acidente tinha até um alienígena vivo. Dizem que o exército dos Estados Unidos mantém o bicho numa base secreta até hoje, e que estão tentando desvendar a tecnologia e estudar a vida alienígena. Mas tudo isso acontece em sigilo total na Área 51. Desde o final da década de 1940, os americanos têm um fascínio pela região misteriosa em Nevada, conhecida como Área 51. O que realmente rola na Área 51? Recentemente, a Força Aérea liberou arquivos de relatos e investigações de OVNIs. Será que tem mesmo pedaços de alienígenas na Área 51? Bom, a Área 51 é, na verdade, uma base militar dos Estados Unidos no meio do deserto, bem longe das cidades mais próximas. Chegar lá, invadir ou dar uma espiadinha é totalmente proibido. Houve um incidente interessante alguns anos atrás envolvendo essa região. Em junho de 2019, Joe Rogan convidou Bob Lazar para seu podcast. Joe Rogan é um podcaster muito famoso, e Bob Lazar é uma figura cult que acredita em coisas como OVNIs. Ele afirmou ter estudado profundamente discos voadores e a Área 51. Ele alega ter sido pesquisador na Área 51, onde pesquisou tecnologia alienígena e recebeu a tarefa de reverter a engenharia dessa tecnologia alienígena e melhorar nossa tecnologia moderna. Depois de ouvir esse podcast, um estudante universitário chamado Matt Roberts ficou inspirado. Ele queria saber o que o governo estava tentando esconder. Ele sabia que se as pessoas tentassem descobrir a verdade individualmente, o governo seria capaz de detê-las e silenciá-las. Mas se uma multidão grande fosse lá para infiltrar a Área 51, o governo não seria capaz de detê-los. Ele criou um evento no Facebook chamado Storm Area 51 They Can't Stop All of Us. Neste evento, ele sugeriu que as pessoas se reunissem na Área 51 às 3 horas da manhã, em 20 de setembro de 2019, para se reunir e coordenar como infiltrar a instalação ultra-secreta. O que começou como uma piada no Facebook
agora atingiu milhões de pessoas e está se tornando uma festa de entusiastas alienígenas. Depois disso, ele divulgou um comunicado dizendo: "Olá, governo dos Estados Unidos." Ele disse explicitamente que não era responsável. Para essas 2 milhões de pessoas que demonstraram interesse, não foi tão fácil assim, porque para invadir a Área 51 era preciso chegar lá primeiro. E como dito antes, esta área está no meio de um deserto. Não há mais nada por uma longa distância. Uma rodovia de 250 quilômetros atravessa esse deserto e não há sequer um posto de gasolina no caminho. A razão pela qual esta área é tão isolada é que a Área 51 está na maior área de terra controlada pelo governo nos Estados Unidos, o campo de testes e treinamento de Nevada. E esta área se estende por mais de 12 mil quilômetros quadrados. Ao lado dessa instalação, há outra instalação militar restrita, o local de testes de Nevada, onde os Estados Unidos realizaram testes de armas nucleares durante as décadas de 50 a 90. Obviamente, se armas nucleares estão sendo testadas em algum lugar, é crucial tornar este um local restrito. A Área 51 foi realmente criada durante a Guerra Fria, quando havia rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A paranoia crescia sobre a infiltração comunista em sindicatos, na indústria do entretenimento, no governo e no âmbito militar em si. Isso foi criado como uma instalação de teste e desenvolvimento para aeronaves. Por isso, na década de 50, os aviões espiões mais importantes da história dos Estados Unidos foram testados na Área 51. Como armas militares críticas estavam sendo testadas aqui, obviamente, esta área era mantida em segredo. Em 54, o presidente americano Dwight D. Eisenhower exigiu um local secreto onde pudessem iniciar um programa de reconhecimento em alta altitude. A história dos aviões espiões de alto segredo realmente começa no meio do século XX, nos dias mais sombrios da Guerra Fria. 2 oficiais da CIA receberam a tarefa de encontrar um local onde pudessem realizar os testes, para desenvolver aviões espiões que pudessem ser úteis contra as armas nucleares da União Soviética. E o resultado foi a escolha do local do Lago Groom, que ficou conhecido como Groom Lake, como a instalação para o programa secreto de aviões espiões de alta altitude. O primeiro avião desenvolvido e testado em segredo na Área 51 foi o U-2, uma aeronave de reconhecimento de alta altitude. Em 1955, o U-2 começou a voar missões secretas sobre a União Soviética, coletando informações cruciais durante a Guerra Fria. No entanto, devido à altitude de operação do U-2, ele começou a ser avistado por observadores no solo, levando a relatos de OVNIs. Voltando ao incidente Roswell, muitos acreditam que os destroços recuperados em Roswell foram transportados para a Área 51 para análise adicional, incluindo a tentativa de reversão de engenharia da suposta tecnologia alienígena. Em resumo, a Área 51 desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de aeronaves secretas durante a Guerra Fria, mas sua aura de mistério e os relatos de atividades extraterrestres contribuíram para a criação de várias teorias da conspiração e lendas urbanas ao longo dos anos. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Comente o que achou e o que gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!